Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Psicologia e Propósito. Hoje, num assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Mas antes de falar qual é e apresentar o nosso convidado aqui da mesa, eu quero agradecer a você que está sempre ligado com a gente. Falar de psicologia, falar de propósito faz sentido porque a gente vive os nossos dias muitas vezes no piloto automático, apenas dando respostas sem entender por que as damos. E aqui faz a gente refletir, pensar e repensar um pouco sobre a nossa vida, nossas escolhas e o porquê agimos de tal maneira. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor. Já ouviu falar? Tem muita gente que tem essa síndrome e nem percebe. Para conversar com a gente aqui, eu tenho um professor, um grande amigo que eu já tenho cerca de 10 anos, quase 10 anos que eu o conheço, já o conheci na área da psicologia e vem fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho o prazer de apresentar a você Alan Martins, que é um grande psicólogo. Seja bem-vindo. Obrigado, Anderson, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui. Espero que, de alguma forma, possa contribuir, né, com esse assunto. Como você falou, muitas pessoas não têm um conhecimento, né, dessa síndrome, mas não é um assunto que a gente vai conseguir esgotar e nem pretendemos com isso, mas de alguma forma deixar algo aqui que possa contribuir com as pessoas que estejam assistindo, né, podcast. Bom, o Alan, ele tem uma abordagem um pouco diferente da minha. Eu que sou da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, o Alan, ele é pós-graduado em psicanálise, em clínica psicanalítica, mas tem uma abordagem bem ampla, porque você utiliza outros mecanismos, outras ferramentas de outras abordagens para alcançar o teu objetivo com o paciente, não é isso? Bem, eu parto do princípio que todo fenômeno humano ele é complexo. Então, eu tenho um entendimento de que não existe nenhuma ciência, nenhum conhecimento, nenhuma abordagem que por si só dê conta do ser humano. Então, eu vou, evidentemente, utilizar como base uma escuta psicanalítica, mas entendendo que a gente precisa sempre de um olhar multirreferencial para pensarmos o comportamento humano. Por isso que eu penso muito dentro de um trabalho transdisciplinar, transteórico, para a gente pensar as multirreferências que a gente possa lançar mão para poder trabalhar com o humano. Então, essa, de alguma forma, é a base da clínica que eu trabalho. Quando eu conheci você, Alan, eu imaginava que você era da abordagem humanista ou até existencial, né? Existencialismo. Porém, aí quando você me falou psicanalítico, eu falei assim, caramba, mano, não era nada daquilo que eu estava pensando. Mas eu achava que era da humanista e teria uma outra vertente. Embora todas as abordagens, elas existem para fazer a leitura do ser humano, né? A psicanálise, como a TCC, como a Gestalt, como a existencial, elas têm o seu olhar sobre a pessoa. Qual que é a melhor, a ideal, qual é a mais completa? Olha, varia muito de qual o paciente vai se adequar melhor, né? Tem alguns que vão se adequar à psicanálise, tem outros que vão se adequar a TCCistas, enfim, cada um tem... Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu só consigo fazer acompanhamento terapêutico com psicanalítica, com psicanálise, psicanalítico. Ok, só na psicanálise, beleza. Tem outros que, não, comigo tem que ser TCC, que tem que ter trabalho de casa, tem que ter um fluxo pragmático. Depende da pessoa, depende de qual que você vai se sentir melhor, né? Qual que vai dar mais resultado. E é bacana você ir... Por exemplo, eu já fiz terapia com TCCista e já fiz com Gestalt. Gostei muito da Gestalt. Nunca fiz com psicanálise, nunca fiz. Vai que um dia, né, eu apareça lá no consultório para bater um papo sobre Freud. É uma boa experiência, né? Não Por é? exemplo, na minha trajetória acadêmica, eu fiz estágio tanto na área humanista, né, existencialista, no caso é a Gestalt, e psicanálise. Fiz essas duas experiências no mesmo semestre. Então, algumas pessoas perguntaram na faculdade como é que isso era possível. Sim. E eu fiz no mesmo semestre estágio supervisionado
nessas duas abordagens diferentes. Nossa, rapaz, não, eu tive sempre no TCC, porque foi, como eu te falei, em off, foi uma abordagem que eu conheci antes da graduação e para mim fez muito sentido, né, para o Anderson. Mas não quer dizer que seja a única que funciona. Embora existam muitas evidências da TCC, mas é uma discussão que a gente não vai entrar aqui hoje. Porque, olha, TCCista o TCC e a psicanálise são duas que, às vezes, né, têm muitos embates. Mas hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor, que nada mais é do que a pessoa que ela até conquista coisas na vida, seja na vida profissional, seja na família, ela tem um despontamento acadêmico, ela tem bens, mas ela considera que alguém vai descobrir que ela não é nada daquilo. E que tudo que ela tem foi sorte, foi o acaso. Ah, não, eu tive sorte que eu tirei um 10 na prova, porque a prova foi fácil. Não foi porque eu estudei e consegui. E essa síndrome, às vezes, vem envolvida com perfeccionismo, com medo, com o estresse e se descobrirem que eu não sou tão bom. Vem uma desvalorização e a gente vai falar um pouco sobre isso. Independente da área, a gente nunca é um ser exclusiva em uma só área, né? A gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem amigos, a gente tem religião, a gente tem grupos sociais. E aí, será que a gente consegue ser 100% em tudo? Isso é uma ilusão de muitos, né? Eu tenho que ser muito bom em tudo. Mas como é que você define, ou como é que a psicanálise define a síndrome do impostor? Anderson, eu acredito que, antes de tudo, seria muito interessante a gente deixar claro para as pessoas que a síndrome do impostor, ela não é um transtorno. Por que eu faço questão de pontuar isso? Na clínica, a gente tem muita experiência das pessoas chegarem para a gente: será que eu sou normal? Porque as pessoas têm um grande medo, né? Medo de terem alguma patologia. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente esclareça para as pessoas que a síndrome não se trata de um transtorno psicológico. Que é uma grande diferença, síndrome e transtorno, né? O transtorno, ele envolve um conjunto de elementos, uma variação biológica, comportamental, cognitiva. E a síndrome não, a síndrome é algo bem focado, bem específico, não é isso? Exatamente. O transtorno, você tem critérios diagnósticos bem definidos. Na síndrome, não. Tá? Então, isso é muito importante para as pessoas terem o cuidado, né, de, ao perceberem alguns sintomas, ou até mesmo começarem a identificar, por todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, começarem a pensar e internalizar que tem alguma patologia. Então, sim, é verdade. Não se trata de um transtorno, nós estamos falando de uma síndrome, né, que você tem um complexo de sintomas que estão interligados, mas que não necessariamente apontam como um transtorno. Né? É aquele tipo de reportagem, ou matéria, ou programa de TV que a gente assiste e fala assim, está falando de um problema no sistema nervoso, né? E está falando que se eu sentir dormência no braço, é porque é um dos sintomas daquele problema, daquela patologia. Fala assim, meu braço fica dormente de vez em quando. Já fica aquele desespero. Sim. Né? Então, isso daí é legal para a gente entender. Gente, nem todos os sintomas que a gente vai falar aqui, ou que em qualquer episódio do Psicologia e Propósito, ele vai definir o que você tem. Quem define se você tem ou não é um profissional de saúde. Psicólogo pode fazer hipótese diagnóstica? Pode. Psicólogo pode avaliar e pode encaminhar para um psiquiatra ou para um neurologista para fazer uma investigação. Olha, eu suspeito disso. Pode. Mas quem fecha diagnóstico é um profissional da área médica. A gente não, até porque ele está ali para isso, né? Para ver o problema. A gente vai ver o processo de tratamento para aquele problema daquela pessoa. Agora, cuidado para você não assumir todos os transtornos que são falados, todas as síndromes que são faladas e achar que é seu, né? Isso é um risco, e se a pessoa ainda for hipocondríaca, que é o medo de doenças, ela pode ter treco. Sem dúvida. Então, quando a gente pensa na síndrome do impostor,
a gente tem que ter algumas coisas em mente que são bem significativas. Primeiro, né, que ela é uma experiência, né, psicológica. E aí tem algumas palavras que são chaves para a gente diferenciar. É a persistência, né, de um sentimento de inadequação. Isso é importante para a gente perceber e diferenciar o que seja uma síndrome de uma insegurança ou alguma coisa muito comum do cotidiano, né? Então, temos essa persistência desse sentimento que leva, muitas vezes, a pessoa a ter um medo de que ele é, de alguma forma, diante dos seus sucessos, uma fraude, né? Porque é esse sentimento persistente de inadequação, mesmo com evidências objetivas e claras do êxito que a pessoa está alcançando, né? Certo. Então, por exemplo, eu posso trazer, para além disso, também uma contribuição que eu entendo que a psicanálise traz, e como eu falei para você no início, não existe conhecimento que dê conta, né, do ser humano como um todo, incluindo a própria psicanálise. A psicanálise, ela não é um conhecimento ou uma forma de aplicar a análise que dê conta do ser humano, né? Mas eu tenho para mim que a psicanálise traz uma grande contribuição, que é a seguinte: todo sujeito ele se constitui como sujeito na relação com o outro. E o que a gente pode pensar naquilo que algo nessa experiência que possa acontecer com a pessoa que possa identificar a síndrome do impostor? Nessa relação que a pessoa tem com o outro, pode ser que em alguns momentos ela não consiga internalizar as suas próprias conquistas. Ou seja, ela não consegue entender que desde a sua constituição, aquilo que ela faz e aquilo que ela realiza é por operação dela no próprio ambiente. Então, por não internalizar isso, o que ela faz? Ela vai entender que essas conquistas não estão dentro dela, estão fora dela. E por isso, muitas vezes, a pessoa que sofre dessa síndrome, ela tem uma tendência a justificar as suas conquistas, seja por sorte, ou seja por algum evento, alguma circunstância externa que faça ela ter essa sensação de que se ela conquistou aquilo ali, não foi por algo que exista dentro dela. Então, é por isso que ela vai criando esse sentimento, que é um sentimento oriundo de quê? Daquilo que a gente chama dessa desconexão com a realidade, o fato com que o sujeito está envolvido e a sua percepção subjetiva. Entendi. Percebe? Essa é a visão como a psicanálise enxerga para essa síndrome. Essa identificação com o outro. Isso a gente vê em outras abordagens também, não desta forma, mas esse reconhecimento de se ver no outro, né? Isso às vezes é realizado e praticado desde a infância, com simples comparações feitas por pais e mães, né? Olha lá, seu amiguinho está brincando, brinca igual a ele, brinca com ele. Ele tem que se ver no outro, ele tem que fazer o que o outro está fazendo para ele se identificar como ser humano. Na verdade, necessariamente não é especificamente se ver no outro. Mas o que a gente chama de internalizar? Por exemplo, se a criança faz algo e ela consegue obter êxito naquilo que ela faz, se não há por parte de um objeto externo na relação algo que possa fazer com que essa criança acredite isso a si mesmo, ela tem uma tendência a não internalizar isso. Nenhuma conquista faz parte dela, sempre está fora dela. Sempre está fora. Ela não tem esse potencial, por exemplo, criativo, de operar no ambiente. Ela sempre fica nessa dependência de um agente externo que esteja fazendo isso, porque ela não consegue internalizar que isso seja uma conquista dela. Já na terapia cognitiva comportamental, a gente enxerga a síndrome do impostor como uma crença central de que ela é insuficiente, que ela é inadequada, e aí pode ser uma crença central de desamor, de desamparo ou de desvalor, né? Vai depender do perfil da história, né, e tudo mais da pessoa, a constituição daquele indivíduo. A questão é que não reconhecer
independente das abordagens, né, não reconhecer que conquistou algo é extremamente cruel. Sem dúvida, porque qual é uma questão que eu acredito ser significativa no aspecto da síndrome do impostor? A gente está falando, né, daquilo que é a imagem que o sujeito tem de si mesmo, que ele vai construindo de si mesmo. E essa imagem, independente de como você está falando, independente de qual seja a abordagem que a gente siga, essa imagem ela é sempre constituída em relação. Ninguém cresce ou nasce um ser isolado. Ninguém está fora dessa relação. Até porque a gente aprende a falar ouvindo o outro falar. Sem dúvida. Né? Aprende as habilidades sociais observando os outros. Sem dúvida. Tem essa relação. Aí a gente pode ir para o cinema, né, que conta a história daquele personagem Tarzan, que se comportava como ele convivia no meio de um grupo de macacos, ele se comportava ali, falava, né? Falava não, porque eles ali não se comunicavam com palavras, mas tinha todas as habilidades para passar pelos cipós e tudo mais. Lógico, isso é uma história fictícia, mas a gente pode fazer essa ligação que a criança ela tende a copiar aquilo que ela está vendo. E aí essa relação entre o indivíduo, seja criança, adolescente com o outro, é fundamental para criar essa imagem. A questão é que tudo que é muito bom é do outro, tudo que é ruim é comigo. E se eu recebo um elogio, talvez a pessoa esteja mentindo. E é aquilo que eu falei, se é do bom, não está em mim, não foi internalizado. Está sempre fora de mim. Agora, existe a síndrome do impostor e existe uma insegurança que é possível da pessoa ter, né? A insegurança de, será que eu sou bom mesmo no trabalho? Talvez eu ganhei essa promoção, mas será que eu tenho capacidade de assumir esse cargo? Ou será que eu tenho capacidade de ser pai, de ser mãe? Porque até agora eu vivi minha vida, mas agora eu sou mãe, agora eu sou pai. Será que eu estou pronto para isso? Essa insegurança, quando é que ela tende a ser considerada uma síndrome? Então, isso é uma pergunta muito importante. Porque a insegurança, ela é esperada, né? Como em qualquer ser humano que vai vivenciar alguma experiência, alguma função, algum papel novo. Só que dentro da síndrome do impostor tem uma coisa muito importante que é, primeiro, padrão. Existe um padrão, ele é repetitivo. Não se trata, por exemplo, de um questionamento ou um pensamento habitual do cotidiano. Generalizações de contexto. Você está pensando, às vezes, num contexto, né, específico de uma experiência nova, mas a gente está falando de um padrão repetitivo, de uma consistência que ele, de alguma forma, se espalha para diversos contextos. E uma outra coisa muito significativa, não é apenas o pensamento em si. A gente está falando de um complexo de sintomas em que eles estão o quê? Interligados. Então, não é necessariamente o sujeito ter um pensamento como esse que você está falando. Eu vou fazer uma função, eu vou fazer um trabalho novo e eu tenho um questionamento. Né? Mas o que é a síndrome do impostor? O que é a síndrome do impostor? Não é só o pensamento. Você vai ter, de alguma forma, esse pensamento que traz a dúvida sobre a sua própria capacidade, mas você vai ter uma ansiedade e uma ação paralisante. Sim. Ou seja, você não vai sequer se permitir fazer isso. Há uma grande diferença, porque você pode ter uma insegurança, mas esse pensamento de insegurança não for uma coisa incapacitante. Pelo contrário, né? Pode ser uma força motivadora para você se esforçar mais. Vamos trazer para o exemplo prático, né? Alguém que ganha uma promoção e ela assume a gestão de um departamento. E ali, ela que antes era uma colaboradora da equipe, ela passa a ser a chefia, assumir a chefia daquela equipe. É normal se sentir inseguro, mesmo tendo todas as habilidades e capacidades, formação, estrutura, supervisão. É normal se sentir inseguro por assumir, primeiro, porque é novo. Segundo, porque é uma mudança.
E toda mudança é para algo novo, e toda mudança gera uma ansiedade natural, gera uma insegurança natural. A questão do repetitivo é que a pessoa ela é insegura no trabalho que ganhou uma promoção, mas é insegura em casa porque iniciou um relacionamento, é insegura na faculdade porque não sabe se tira uma boa nota porque ela é boa aluna ou porque o professor dá uma ajudada, é insegura em todos os âmbitos. Isso é o que determina ser uma síndrome, porque é geral, não é? E ela não se sente, além disso que você está falando, ela não se sente não apenas capaz de fazer, como se ela é convidada a fazer isso, ela fala, bem, eu não posso estar aqui, como é que eu estou aqui? Como é que eu fui convidada para fazer isso se eu não tenho capacidade? Ou seja, ela se sente uma fraude diante daquilo ali. Ela se sente uma impostora, por isso síndrome do impostor, né? E aí é a questão de duvidar de si mesmo. Essa dúvida, ela pode ser apenas uma manifestação da insegurança. Será que eu consigo ou não consigo? O problema é quando essa dúvida persiste em várias áreas da vida e ela duvida até de quem é. A gente chama isso de dúvida crônica. Há uma grande diferença. Por exemplo, a dúvida ela pode ser uma ferramenta muito importante. Se você está numa análise, você pode levantar um questionamento, uma pergunta, uma dúvida sobre alguma coisa para você ampliar o entendimento daquilo que você está observando. Agora, a dúvida crônica é aquela que sempre te coloca em questionamentos e não faz você avançar. E não faz você ter conclusões, executar tarefas, né, tomar posicionamentos. Então, essa dúvida crônica presente na síndrome do impostor é uma dúvida que causa uma paralisia no sujeito de uma certa forma que ele não cresce. Ele estagna. A estagnação. E aí é uma linha muito tênue entre essa dúvida crônica e o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, né? Em que um dos sintomas mais fortes no TOC é a dúvida de tudo. Dúvida se fechei a porta, dúvida se o que eu pensei é normal, dúvida de é assim ou não é. E aí a gente vai abrindo portas, né? Ou melhor, criando caminhos para vários outros, e aí sim, pode se tornar um transtorno, né? Que é o TOC, transtorno opositivo. Eu estou com TOD na cabeça, porque eu atendi meu paciente hoje tem TOD. TOD é transtorno opositor desafiante, TOC é transtorno obsessivo-compulsivo. O obsessivo-compulsivo é que tem essa persistência da dúvida em qualquer coisa. Agora, para a gente não fugir da síndrome do impostor, ele duvida do que ele é capaz de fazer, mesmo tendo provas do que ele já fez. Isso chama muita atenção. Aquilo que eu coloquei no início, né? Ele tem uma desconexão entre a realidade e a percepção subjetiva dele. O que acontece? Ele não consegue enxergar o mundo a partir das lentes daquilo que são os fatos que acontecem ao redor dele. Por isso que a gente tem um aspecto muito significativo, que é, como a gente colocou no início, para pensar que não se trata de uma insegurança comum. Né? Porque se é uma insegurança comum, você de alguma forma tem aquele questionamento, mas você não paralisa com esse pensamento. Né? Você consegue avançar. Então, porque essa insegurança comum, ela não vai fazer você desistir da vaga, da promoção, não vai fazer você desistir do relacionamento, não vai fazer você desistir do curso. Pelo contrário, você, mesmo com dúvida, você permanece fazendo, né? Exatamente. E aí, qual é o ponto que eu gostaria de trazer para a gente pensar? É que existe uma história por detrás disso. Sim. E eu queria muito conversar com você, Alan, sobre esse padrão construtivo dessa síndrome do impostor. Onde essa síndrome começa? Onde são semeadas as primeiras sementes para que isso possa gerar e se tornar um problema para um adolescente, porque não é só o adulto que tem síndrome do impostor, né? Muitas síndromes e transtornos iniciam na infância ou na adolescência, e aí vai até conseguir o tratamento.
Hoje eu estou conversando com o psicólogo Alan Martins. A gente fala sobre a síndrome do impostor, que nada mais é do que a pessoa não acreditar nela mesma e tudo que ela conquista é obra do acaso, de sorte, e a gente tem discorrido aí um pouco sobre essa importância dela reconhecer a diferença se é uma insegurança normal ou se é uma insegurança crônica que faz com que ela duvide de tudo, se sinta insegura em todas as áreas da vida. O Alan já trouxe para a gente aqui a importância da gente perceber e se perceber se aquilo que a gente tem de conquistas está dentro da gente, ou seja, se faz parte do nosso próprio reconhecimento. Eu consegui finalizar a graduação porque eu estudei, porque eu fiz os trabalhos, porque eu me esforcei. Mesmo não querendo ir, eu fui. Mesmo não querendo apresentar o TCC, eu apresentei. Consegui. Mas quem sofre da síndrome do impostor, ele costuma dizer, consegui porque todo mundo consegue. Consegui porque, não foi lá aquelas coisas todas. Eu fiz a prova, consegui tirar uma nota e fui passando. Nunca tem a concepção de que ele fez parte do processo, que aquela é uma conquista dele. E sempre se considera tudo muito bom de fora ou do outro, né? Foi o professor que me passou. Foi o grupo que me ajudou a fazer o trabalho, né? E, enfim, vai se discorrendo para várias áreas da vida. Hoje, nossa conversa é sobre a síndrome do impostor. Eu sei que a gente tem pessoas que têm dificuldade de falar assim, eu sou impostor, eu sou falso, eu sou isso. Mas quem sofre da síndrome do impostor não vai falar isso para ninguém, a não ser que esteja diante de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de alguém que vai lá pedir ajuda ou pedir orientação para aquilo que sente. Porque toda síndrome, ela traz um mal-estar para o ser humano. Às vezes a gente pode não conseguir identificar de onde vem, o que a gente está sentindo, mas bem a gente sabe que não está. E aí, a síndrome do impostor faz com que a pessoa ela não consiga se creditar pela conquista. Não é ser orgulhoso, não é ser soberbo, nem prepotente ou presunçoso. Pelo contrário. Mas a gente precisa aprender a reconhecer aquilo que a gente fez, de uma forma humilde. Quando eu falo isso, é para tirar qualquer dúvida, né? Que a gente está falando assim, a gente tem que se ver que a gente é autossuficiente. Não, a gente sempre precisa do outro, a gente sempre precisa de Deus. A questão é que a síndrome do impostor faz o indivíduo a caracterizar qualquer conquista como do outro, nunca dele, provocando baixa autoestima, depressão, humor depressivo, ansiedade, uma desvalorização de quem é, destruindo todo o ser humano que ele é. Hoje quem conversa comigo é o psicólogo Alan Martins, um grande amigo, e está aqui conversando, esclarecendo muito sobre isso com a gente. Alan, eu deixei no bloco passado, no finalzinho, que a gente vai falar sobre os padrões construtores, né? Porque tudo tem um começo. A gente sabe que algumas coisas são biológicas, né? Por exemplo, a depressão ela pode ser uma consequência genética que a pessoa ela tem e ela precisa tratar. A síndrome do impostor, como a gente estava conversando, é diferente de um transtorno, né? E a síndrome ela pode ser semeada no ambiente, por pessoas, por uma comparação injusta feita em um momento impróprio com alguém que está imaturo ainda para assimilar tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre esses padrões construtores? Vamos lá, é uma questão muito importante, né? Porque quando a gente está falando de um padrão repetitivo, a gente está falando de um padrão cristalizado. A gente está falando de algo que tem uma história. Uhum. E essa história, ela começa, né, quando a gente pensa autoimagem, autoestima. Sim. A gente está pensando que ela é construída nas nossas relações primitivas, nas relações primárias. Então, o ambiente familiar, ele é muito decisivo para a gente compreender a história dessa síndrome em cada sujeito.
E aí tem algumas questões que a gente pode começar a pensar. Uma delas que você já abordou, que é isso, né? Por exemplo, pais que de alguma forma criam essas comparações. E aí, Anderson, o que a gente pode pensar sobre isso? É que cada sujeito, na sua constituição e na sua relação com o outro, já nasce a partir de expectativas que o ambiente tem sobre si. Não sei, você é pai? Sim. O seu filho escolheu o nome dele? Não. Não. Então, quando você dá um nome, sequer a pessoa, quando vem ao mundo, escolhe o seu próprio nome. É verdade. E não escolhe nem os pais que tem. Entende? Eu tenho. Então ele já nasce numa expectativa. Quando você tem o seu filho, você já tem as suas expectativas que antecedem ao nascimento. Então ele já nasce num ambiente em que ele tem que lidar com essas expectativas. E de certa forma a gente transfere essas expectativas para a criança. Sem dúvida. Querendo ou não, falando assim, eu não interfiro nas escolhas dele, mas lá no fundo a gente transfere isso, né? Se comporta, não faz isso. Tem a questão da educação, tem a questão das habilidades sociais que precisam ser treinadas, né, e trabalhadas para que ele se torne um adulto que saiba lidar, ter assertividade, empatia e tudo mais, comunicação. Mas existe também aquilo, se comporta para que ninguém olhe e ache que eu não sou um bom pai. Isso é uma transferência que talvez eu não fale, mas dentro da minha linguagem eu estou transferindo para ele, né? Sem dúvida. A linguagem ela não é só consciente. A linguagem é consciente e também inconsciente. Por isso que a gente fala de um fenômeno complexo, né? Então, quando a gente fala dessas expectativas que você está falando, de transferência não apenas consciente, mas também inconsciente, a gente está pensando esse sujeito que vai ter que lidar com essas expectativas. Então, se cria, na verdade, um ideal do que esse sujeito precisa ser para essa família e, posteriormente, né, para a sociedade. Vai porque você vai ser um trabalhador, você vai ser um advogado, vai defender as... Isso já é um peso. Exatamente. E aí, quando é que começa a surgir as comparações? Por exemplo, em ambientes familiares que tem mais de um filho, olha, o seu irmão faz isso, o seu irmão é assim. Ou seja, começa-se a atribuir a um determinado sujeito as expectativas, né, que foram construídas e a não expectativa, ou seja, aquele que não alcançou esse ideal. Então, o que esse sujeito começa a internalizar desde a infância? É que, pelo fato dele não ter alcançado aquela expectativa que o ambiente familiar tem sobre ele, ele se torna um ser inferior. E aí abre uma lacuna perigosíssima. Primeiro, no momento em que faz a comparação e essa comparação não cessa, a criança vai falar assim, para que eu vou fazer se eu vou estar sempre inferior a fulano? Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu vou me esforçar para quê? Quando eu me esforço não reconhece. A gente escuta muito isso que você está falando na clínica, na seguinte afirmação: nada do que eu possa fazer vai mudar. Mudar, exatamente. Né? Ó, posso fazer de tudo, vai dar sempre no mesmo. O segundo é, essa comparação pode fazer com que ele se esforce, não para ser, mas para ter a aprovação. Exatamente. Né? E aí a síndrome do impostor, ela me traz muito quando eu ouço, é favorável ter do que ser. Eu tenho diploma, eu tenho o cargo, eu tenho dinheiro, eu tenho a família, eu tenho filho, mas eu não sou graduado, eu não sou pai, eu não sou esposo, eu não sou, eu tenho. E para manter a minha pose, eu preciso me prender a isso. Mas também, Anderson, tem o aspecto do ser, porque, na verdade, há também uma expectativa de que esse sujeito seja a resposta de um ideal construído. Então, o que acontece? Ele começa a construir a sua imagem a partir de um ajuste a esse ideal externo. Então, eu tenho que ser dessa forma ou desse jeito, tenho que me comportar desse jeito para ser aceito
e amado e pertencente a este grupo. Exatamente, é verdade. Entende? Então, não é necessariamente, embora faça parte também isso que você está falando, porque isso já é de alguma forma uma projeção de um status social, ou seja, eu tenho que ter para me enquadrar e me pertencer a um determinado grupo. Mas tem essa dimensão também. Eu tenho que ser, eu tenho que ser isso que o meu pai ou a minha mãe ou a sociedade espera para que eu me sinta adequado e pertencente a esse grupo. O fato é que quando você trabalha em cima dessa máxima, o seu reconhecimento pelas suas motivações intrínsecas, o que te motiva e a sua atitude, as suas escolhas são sempre movidas pelo outro. Sim, você passa então, você não consegue reconhecer o que você fez. Sim, por quê? Porque você se torna extremamente necessitado de uma validação externa. E nem sempre a gente tem essa validação externa. Nunca vai ter. Por quê? Geralmente a gente pode até ter da mãe. Sim, mas... A mãe que vai sempre... Você é tão bonitinho. O cara o camarada é fake dói, rapaz. Deixa eu provocar uma questão aqui. Vai. Muito interessante. Porque aí é onde eu falo, eu trago uma contribuição... Porque eu acho que a psicanálise pode contribuir. Por exemplo, eu posso chegar aqui para você e dizer assim, eu quero um copo de água. Uhum. Aí você fala, eu sei o que é um copo de água, vou trazer um copo de água. Eu estou usando um exemplo tosco, mas eu posso chegar para você e dizer assim, não é bem essa água que eu quero uma água com gás. Você só falou que era água, então para mim um copo com água era aquele, para você era outra coisa. A gente às vezes não consegue entender e compreender com todas as dimensões o que o outro quer. Exatamente. Então, como é que eu vou alcançar aquilo que o outro quer se eu não tenho uma consciência completa e plena do que ele quer? Não dá para fazer leitura mental. Então, como é que eu vou ter essa validação? Já começa por aí. Sim. E tem um outro aspecto também, é que nem sempre o outro que pede, que demanda do outro, sabe exatamente o que ele quer. Às vezes só é mais fácil você saber o que não quer do que o que quer. Né? Ah, você quer um carro novo? Quero. Qual? Eu não quero aquele. Agora, o que eu quero, não sei. Mas aquele ali eu não quero, não. E aí a gente vai falar do indivíduo. Só que quem sofre ou carrega a síndrome do impostor, até para se conhecer vai ter dificuldades. Sem dúvida. É porque é o que você... trazendo uma palavra que você colocou no início, né? A crueldade. É a crueldade que a pessoa tem consigo mesmo de tentar alcançar um padrão de que possa fazer com que ele se sinta adequado e suficiente, mas é algo que ele nunca vai alcançar. E aí a gente se depara com várias pessoas que sofrem e estão sofrendo. E muitas delas, sem ter a ajuda profissional para entender isso e lidar com isso, no Instagram. Em que é aquele personagem ali, eu digo personagem porque muitos perfis demonstram um personagem de uma história fantástica, mas não da pessoa real, porque ali todo mundo muito bem bonito, feliz, viajante. Às vezes eu fico ouvindo assim alguns perfis e falo assim, gente, todo mundo viaja e eu não. Todo mundo tem as coisas... Por quê? Todo mundo só posta ali o que conquista. E aí, quando se depara com a realidade, aí a gente entra numa história, né? Eu soube de uma vez que um grupo de amigas da escola conversavam, né? Todas elas tinham uma casa modesta, né? Direitinha, família e tudo mais. E tinha uma colega que falava muito da família, da casa, que era isso, que era aquilo, né? Para ficar no padrão de todo mundo. Até que essa colega adoeceu. E aí o grupo ficou muito preocupado. Então as meninas se reuniram, foram até a secretaria, perguntaram, não sabiam onde ela morava, não tinham um endereço, mas conseguiram o endereço dela. E quando chegaram lá, a casa não era nada daquilo que ela falava. Era uma casa extrema, eu vou falar essa palavra, mas é só para ficar bem claro assim para a gente entender, é extremamente humilde. Para mim, humildade não é isso, mas era uma casa paupérrima, sem condições, sem estrutura, que ela não tinha coragem de falar que vivia nesta casa.
Quando ela viu as amigas chegando, ela recebeu as amigas. As amigas não falaram nada, mas nunca mais ela voltou para a escola. Porque ela fantasiava uma coisa que não era. Isso não é a síndrome do impostor. Porque quem tem a síndrome do impostor, ele até tem, nessa história, ele tem a casa, ele tem as condições, ele tem a comida, ele tem um conforto na casa, mas ele considera que tudo aquilo foi por conta da herança. Foi porque eu tive sorte no trabalho, eu tive sorte quando fui procurar o imóvel e consegui uma boa taxa de juros e comprei. Ele nunca considera que é um conquistador. E esse é um grande problema, essa é a crueldade, né? Porque por mais que ele avance, ele sempre vai se diminuir, sempre vai se desprezar. Porque tem isso que você está falando, né? A crueldade quanto maior for o êxito dele, o que acontece? Mais ele vai se sentir o quê? Menor. Ele não consegue identificar. Na TCC a gente chama de maximização e minimização, né? Maximiza tudo dos outros e minimiza tudo que é dele. Ele acaba se colocando muito inferior. Como eu falei, né, no início desse segundo bloco, não é um assunto que a gente quer promover aqui, o orgulho, a altivez, não é nada disso, soberba, não é nada disso. Mas a gente não pode permitir com que esse tipo de comportamento que a síndrome do impostor provoca diminua ou acabe com a sua autoestima. Sim, aí porque isso pode abrir portas para vários transtornos. Sem dúvida. Aí o que você precisa, pegando lá no início, quando eu falei, né, de uma desconexão entre a realidade e a percepção, né, subjetiva, o que precisa acontecer? É preciso que essa conexão possa existir, como você fala, né? Se cria uma ideia, uma imagem, uma fantasia, né, de alguma coisa. Então, qual é, por exemplo, a diferença da arrogância para aquilo que a gente está pensando aqui, como você está falando? Poxa, mas como é que eu posso, então, de alguma forma, ter uma consciência dos meus méritos? É ter uma percepção clara, objetiva das suas capacidades, das suas habilidades, por exemplo, dos processos pelos quais você teve, por exemplo, pegar o que você falou. Cara, eu estou me formando, eu me formei porque estudei. Você tem uma visão clara e objetiva de todo o processo que você teve que enfrentar, das habilidades e dos recursos que você teve que lançar a mão para conquistar o seu diploma. Exatamente. Então, quando você tem essa concepção e essa clareza, né, das suas habilidades e dos processos pelos quais você está lançando mão, você não vai, evidentemente, atribuir isso ao acaso ou à sorte ou que o professor gostou de você e te deu uma nota. Não, porque aí teriam que ser todos os professores, gente. É difícil agradar todos os professores. E assim, quando a gente fala isso de reconhecer aquilo que você conseguiu fazer, não é deixando não, mas aí eu tô me colocando no lugar de Deus. Não, não é isso. Não é tirando Deus do centro de tudo. A gente acredita nisso. Até porque tem uma questão muito pertinente nisso que você está trazendo. Não é apenas reconhecer as suas capacidades e os processos pelos quais você teve que passar para alcançar, mas é inclusive também reconhecer de forma objetiva e clara os seus limites. Exato. E aí quando eu falo de reconhecer que você conseguiu, é também reconhecer de onde vem a estrutura para você conseguir. De onde vem a força para você levantar todos os dias de manhã. É porque eu sou corajoso demais. É o oposto daquele que fala assim, eu sou muito bom. Eu faço tudo, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Gente, aí é uma soberba, é um orgulho, é uma altivez. E a gente sabe que o orgulho precede a queda. Exato. Né? Por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, tem todo um time trabalhando aqui. Exato. E cada um tem uma função dentro desse processo. Então, por exemplo, às vezes falas, né, como essa, você poderia estar aqui hoje e falar assim, poxa, mas eu aqui não sou nada, é esse time aqui que faz tudo. Não, o time não faz tudo, mas cada um tem uma função. Você sabe
das funções, das competências, das habilidades que você tem, mas você sabe dos seus limites, entendendo que dentro do time tem outras pessoas que fazem funções que você não faria e não faria dentro da competência que aquela outra pessoa faz. Exatamente. Olha, eu tenho aqui convicção de que se eu tiver no lugar do operador de câmera que está aí atrás dessa câmera me gravando, eu não vou conseguir fazer nada, bater o foco, vai ficar tudo tremido. O diretor de imagem que define cada câmera que entra no ar, eu ficaria tão nervoso que eu já roeria todas as unhas, porque e se eu aperto o botão errado? Rapaz, eu não levo jeito para nada da área técnica, eu sempre falei isso para todo mundo. É mais fácil para mim estar aqui falando com você. Porque fazer qualquer atividade que a minha equipe aqui faz, cada um tem o seu lugar e fazem muito bem. A questão da gente reconhecer o outro isso também nos ajuda a reconhecer o nosso lugar naquele e reconhecer corpo. O nosso valor na relação com o outro, né? Porque Sim. quando você reconhece a importância e o valor, por exemplo, que cada um do seu time tem naquilo que você está fazendo aqui no seu programa, é o entendimento também. Ora, mas ele também tem certas habilidades que eu tenho que ele não faz e que são importantes para que a gente, como um time, tenha um êxito. Isso é a vida, né? A vida é isso. O Alan tem algo que eu não tenho, eu tenho algo que o Alan não tem, a gente faz essa troca aqui de informação, de conhecimento, de vivência, né? E isso tudo é fundamental para a gente viver em sociedade. Agora, além desse peso que a família e o ambiente familiar coloca, gerando essa síndrome do impostor que a criança tem sempre que atingir objetivos, ela aprende que ela é vista, amada, aceita pelas conquistas, mas não por quem ela é, sim pelas conquistas. E aí, como é que ela vai se ver se ela não consegue perceber que ela é o grande instrumento usado para conquistar e alcançar esses objetivos? Também existe o famoso perfeccionismo e comparações injustas, que a gente costuma fazer muito, não é só no trabalho, mas a gente faz em várias áreas da vida. Primeira questão é essa: perfeição existe? Essa é uma boa pergunta, porque na verdade a perfeição ela acaba sendo aquilo, né? A exigência de comportamentos e padrões, né? Demasiados, uma autoexigência, né? Cruel sobre si e excessiva, na verdade, para se alcançar um padrão para se ajustar a alguma coisa. E geralmente esse padrão só está na cabeça daquela pessoa. É aquilo que a gente fala da desconexão da realidade com a percepção subjetiva. Mas tem uma outra coisa também muito tênue na questão da síndrome do impostor, que vale a pena a gente pensar. É que a perfeição tem esse aspecto, mas às vezes também o sujeito lança a mão dela para minimizar ou evitar falhas. Porque se as falhas aparecerem, o que vai aparecer? Quem ele é. E isso para o impostor. E por que esse nome, né? Aquela pessoa que rouba coisas. Ele sempre vai estar com um tênis top, um celular de última geração. Fala assim, não posso dar mole. Eu vou pegar aqui, mas eu não posso deixar que ninguém saiba, que ninguém veja. E aí, se alguém pegar, vão descobrir que ele é um ladrão. E o impostor, a síndrome do impostor, faz com que ele fique sempre com medo de ser descoberto como o não real causador daquilo, né? Exatamente. E aí o que a gente pensa para trabalhar sobre esse aspecto? Não é potencializar a perfeição, é acolher a imperfeição. Mas isso é uma dificuldade do ser humano, né? Acolher-se com todas as imperfeições. Aí a gente vai entrar na DBT, né? A terapia comportamental dialética, né? Que é, olha, eu vou aceitar a situação, mesmo que eu não concorde, mas vou aceitar para parar de guerrear dentro de mim com aquilo, mas vou promover uma mudança. Estamos falando, né? Embora, como eu digo, né? Falamos em abordagens diferentes, mas pensando a complexidade do ser humano, quando a gente trabalha isso na psicanálise, a gente vai pensar o seguinte: nós, seres humanos, nós somos constitutivamente seres faltantes.
né? Então, a gente vai ter que sempre lidar, seja na relação com o outro, com o ambiente, na vida existencialmente, com os nossos limites, com a nossa falta. Então, se a gente não acolhe isso e corre atrás desse ideal pleno, porque a ideia é isso, né? O sujeito tem a percepção de que ele precisa ser esse sujeito pleno e completo para ser amado. Oxe, real. Ele tem que ser muito bom. Se ele não for bom, e aí por isso que Ele pode ser tudo, menos ele. Sim, por isso que eu pontuei a questão do ter, né? De ter a identidade, né? E aí fica muito claro. Agora existe mais um padrão que cria essa síndrome, né? Não é que cria, mas que gera o gatilho, que é aquele estereótipo. Mulher que está no mercado de trabalho, ela precisa se desdobrar para conquistar o lugar dela. E aí ela já... me deram a vaga porque eu sou mulher, me deram a vaga porque eu sou negro, me deram a vaga porque eu sou a mais velha. Nunca é porque ela é capaz. Eu vou trabalhar amanhã com o grupo Terapia de Mães Atípicas, falando de um poema de um indiano, que ele pontua o seguinte: peço desculpas às mulheres por ter pontuado a beleza. Embora seria cruel, eu estou parafraseando porque eu estou sem o poema aqui. Embora elas são muito inteligentes, muito fortes, e falar da mulher só por beleza seria desconsiderar quem é a mulher. Então, é um poema que mostra que o ser humano não é só a aparência. E acho que a gente precisa ter essa concepção. Eu não sou só apenas aquilo que eu apresento para as pessoas. E eu preciso reconhecer que o que eu apresento, eu me envolvi com aquilo, eu trabalhei com aquilo. E se descobrirem que eu não sou tão perfeito assim quanto pensam, o que vai mudar na minha vida? Isso é uma questão ética muito importante, né? E quando eu falo da ética, é entender essa singularidade de cada pessoa. E a síndrome do impostor, inclusive, ela é trazida a partir de observações e estudos clínicos de mulheres, que, de alguma forma, alcançavam êxito, né, no mundo corporativo e não conseguiam se reconhecer. E aí tem as implicações, questões culturais e sociais que atravessam isso, né? A mulher, ela não apenas tem que comprovar o seu valor como ser humano, né? Ela tem que também, de alguma forma, comprovar o seu valor dentro de uma cultura extremamente machista. Sim. E aí, historicamente patriarcal. Exatamente. E o que dá ainda mais essa sensação, bem, eu não deveria estar aqui neste lugar onde, de alguma forma, na sua grande maioria, é ocupada por homens. Aí ela começa a viver com aquele peso que, se ela for vista como uma mulher fazendo aquilo, ela mesma já se considera incapaz ou menos capaz do que se uma outra tivesse naquele ambiente. A questão é que ela está, né? E aí a gente pode desenrolar isso por muitas outras áreas da vida. Mas a gente chegou ao fim do nosso Psicologia e Propósito. Alan, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi fantástica a conversa com você. Cara, eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando aqui e espero que tenha contribuído, né, com as pessoas. E como eu coloquei no início, programas como esse são muito importantes para a gente, de alguma forma, trazer às pessoas o entendimento e a compreensão dos fenômenos, né, como você estava falando, né, que elas estão vivendo, que não necessariamente podem ser uma patologia, mas que fazem parte do cotidiano, e as formas mais produtivas e mais saudáveis em termos de saúde mental que possam ser utilizadas, né, para benefício de cada pessoa. Tá, e para conseguir o contato com o Alan no Instagram, que apareceu aí no rodapé do seu vídeo.
pode procurar, pode seguir, ele está sempre postando material lá e você pode conseguir falar com o Alan aí. Quer se consultar? Alan tá ali no Instagram. Alan com 2 L's, Alan Martins, psicólogo, não é isso, Alan? Isso. Tá certo. Alan, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui no nosso programa. E te rever aí depois de tanto tempo, né, rapaz? Caramba, que legal. E você de casa? Eu fico muito grato pela sua companhia e audiência. Tá aí o meu Instagram para você poder acompanhar. Sempre a gente está mostrando os bastidores aqui da gravação e algumas coisas a mais, mas vai ser um prazer ter a sua companhia lá também. Você de casa, fique com Deus, um ótimo dia para você. Essa foi mais uma edição do Psicologia e Propósito.